Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do versículo 2. Filipenses 4, versículo 2. Diz assim: peço com insistência a Evódia e Sintique, por favor, não coloque o nome dos seus filhos, das suas filhas, né? Evódia, Sintique, que não vai ser uma coisa legal, tá bom? Evitem isso. É um nome bíblico, pastor, eu sei, mas não vai ficar muito bom, não. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente, pensem com unidade no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será com vocês. Amém? Deus deu uma direção para nós nesses cultos de terças-feiras proféticas, em que nós pudéssemos estar falando de uma maneira mais prática a respeito de mudanças. Nós entendemos que chegou o tempo da gente viver mudanças na nossa vida, da gente colocar em prática aquilo que nós já temos ouvido há bastante tempo, da gente colocar em prática e começar a viver os valores do reino de Deus, da gente começar a viver o Evangelho não apenas na sua teoria, mas de uma maneira mais prática, com atitudes, com hábitos, dentro da vontade do Senhor, dentro do querer do Senhor para nós. Eu não sei quantos estavam aqui na semana passada. Quantos estavam aqui na semana passada? Levante a mão assim. Isso, a grande maioria estava aqui na semana passada. E aí o pastor Guto ministrou a palavra de Deus para nós, né? E nós ouvimos ele falando, ministrando sobre 7 atitudes para a mudança. Não foi isso mesmo? 7 atitudes para a mudança. Eu não sei se você tem o hábito de anotar, de escrever, né? Mas eu escrevi. Se você não tem o hábito, não estava aqui, tem no nosso canal do YouTube, você pode olhar lá e rever a mensagem. E ali nós vimos os 7 passos. O primeiro deles era admitir que eu preciso de mudanças. O segundo dele era confessar, preciso pedir perdão a Deus dos meus pecados, pedir perdão a Deus dos meus atos equivocados. Então, confessar ao Senhor e confessar e pedir ajuda e pedir a Deus que gere as mudanças necessárias na minha vida, deixar o passado, questionar os sentimentos do meu coração que não condizem com a palavra, que não é de acordo com a palavra, perdoar, viver um tempo de perdão, para que as mudanças aconteçam na minha vida, renovar a minha mente e depender de Deus. Esses foram os 7 pontos, né, que ele
trabalhou com a gente, foi uma benção, foi extraordinário, não é verdade? Amém? Isso foi abençoado, tenho certeza disso. A gente queria dar continuidade a isso e continuar falando sobre a necessidade de mudança na nossa vida. A gente percebe que quanto mais a gente se colocar disponível à ação de Deus, à ação do Espírito Santo de Deus, mais mudanças o Espírito do Senhor vai gerar na nossa vida. Não é verdade isso, né? Quanto mais eu me exponho ao mover do Senhor, quanto mais eu me coloco na dispensação do Espírito, mais mudanças Ele gera na minha vida, Ele gera no meu coração. Porque o reino de Deus vai crescer na mesma medida em que nós mudamos. O reino de Deus vai se tornar uma realidade na minha vida e vai se tornar uma realidade nos lugares aonde eu estou, dentro da minha casa, dentro daquilo que eu vivo, pratico, na medida em que eu mudo. Quanto mais eu me deixo ser moldado pelo Senhor, como um vaso que precisa ser moldado na mão do oleiro, né? Maiores mudanças vão ocorrer na minha vida. Então é uma obra que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor quer gerar no nosso coração e na nossa vida. Você percebe que tem áreas na sua vida que precisam ser mudadas? Você percebe isso? Né? Nós percebemos, tem áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, tratadas pelo Senhor. Então eu preciso me deixar ser moldado pelo Espírito Santo. Eu não posso ser vaso duro, né? Não posso ser barro duro, né? Barro em que é difícil amassar, que é difícil moldar. Preciso ser barro maleável na presença do Senhor para que Ele realize a sua obra. Preciso deixar o meu coração aberto para Deus gerar, então, as mudanças na nossa vida. Não é isso? Você é barro duro ou você é barro mole, flexível aí na mão do Senhor? O Evangelho, meu irmão, é um promotor de mudanças na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê em Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, quando o Evangelho entra na nossa vida, ele precisa gerar mudanças. Não é? Olha um pouquinho para trás. Não estou pedindo para você olhar para trás, não, para ver o seu irmão, não. Estou pedindo para você olhar para trás no tempo. Não é? No tempo. Olha para trás, seu tempo. Lembra lá. De quando você se converteu, como você era e como você é agora. Houve mudanças na sua vida? Sim ou não? Houve mudanças na sua vida. Uma vez uma senhora procurou o pastor para falar com um pastor que ela queria ser batizada. E ela era uma empregada doméstica. E ela procurou o pastor e falou: pastor, eu já estou caminhando aqui um tempo nessa igreja, eu quero ser batizada. O pastor falou: tudo bem, minha irmã. Mas você já mudou algumas áreas da sua vida? Ela disse: já mudei, bastante coisa na minha vida. O que você poderia me dizer de prático que você já mudou na sua vida? Ela falou: pastor, olha só, hoje eu já não varro mais a sujeira da casa para debaixo do tapete. Porque antes era isso que eu fazia, eu levantava o tapete para ser mais rápido, serviço, muita coisa. Eu empurrava a sujeira toda para debaixo do tapete, colocava o tapete por cima, está tudo certo, ninguém via, ninguém reclamava, está tudo bem. Mas hoje eu já recolho o lixo direitinho e já coloco lá. O pastor, muito bem, então nós vamos batizar você. O Evangelho gera mudanças na nossa vida, desde coisas simples até coisas mais sérias. O Evangelho entra na nossa vida e começa a mudar nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, nossos hábitos, nossas atitudes, não é isso? Qual foi uma das suas maiores dificuldades para mudar? Uma das minhas maiores dificuldades, que talvez combine com a sua também, foi parar de xingar palavrão. Como eu xingava palavrão? Era aquele negócio assim de dizer 10 palavras... 10 são palavrões, não é? E a gente xinga todo mundo, xinga tudo quanto é situação, e a gente xinga até a gente mesmo. A gente xinga a mãe do outro, a gente xinga o outro, misericórdia. E a maior dificuldade que eu tive foi parar de xingar palavrão. Quando eu me converti ao Senhor, xingando desse jeito, eu tinha que ficar me vigiando o tempo todo. Mas de vez em quando saía. E aí, 3 colegas. Um foi a pessoa que me levou para Jesus. O outro era um rapaz, amigo nosso, que também queria viver uma transformação de vida.
e nós caminhávamos nós três juntos, a gente fez um pacto, um acordo. Olha, a gente quer parar de xingar, então, coisa assim mais de jovem, de adolescente, né? Se um vê o outro xingar, vai levar um coque na cabeça, vai levar um cascudo na cabeça, né? Pá. Você colocava lá para os outros dois dar um cascudo. Beleza, eu topei o negócio. E aí começou. No primeiro dia, eu já cheguei em casa com a minha cabeça inchada, de tanto levar cascudo na cabeça. Eu aprendi na dor, tinha que parar de xingar na dor, que eu não aguentava mais levar cascudo na minha cabeça. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem e começa a trabalhar no nosso íntimo, no nosso interior, e aí a gente deixa o Espírito de Deus gerar as mudanças necessárias no nosso coração. Ele é transformador, amém, meu irmão, minha irmã? O Espírito de Deus é santificador, e Ele quer gerar as mudanças no seu coração, Ele quer gerar as mudanças na sua vida de uma maneira tremenda, poderosa. E eu creio que Ele já está gerando mudanças, amém, amados? E eu creio que Ele tem muito mais coisa para mudar na nossa vida, amém? Sim ou não? Tem muito mais para mudar, tem muito mais que o Espírito deseja fazer. O problema é quando nós resistimos às mudanças que Deus deseja e quer fazer na nossa vida. Você é resistente às mudanças? Porque às vezes tem coisas que você sabe que já tinha que ter mudado há bastante tempo e você ainda não mudou. Já veio várias palavras que foram ministradas sobre você, você até anotou, riscou, sublinhou, pintou de vermelho, quando chegou em casa, eu tenho que viver isso aqui, mas até hoje você não viveu. E aí já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você sabe que você precisa mudar essa área da sua vida, mas você ainda não tomou uma atitude séria, radical, para mudar. E aí nós nos tornamos resistentes ao Espírito Santo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Sabe, tem coisas que são áreas de pecado na nossa vida que o Espírito fala. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E você ainda está percebendo o Espírito do Senhor ministrar sobre você e pedindo a você que mude. Mas vai chegar um tempo que essa área vai ficar cicatrizada em você. E aí o Espírito de Deus vai ter ainda maior dificuldade para gerar mudança na sua vida. Porque aí você já faz aquilo e você já não consegue mais perceber de uma maneira mais forte de que é uma área que precisa de mudança. Você já vai considerar como algo normal. E aí a gente, no mecanismo de defesa, a gente vai começar a considerar aquilo numa boa e tal, está tudo bem, é isso mesmo, todo mundo faz, eu faço também. Somos resistentes à mudança. Você quer ver algumas frases que mostram isso? O seguinte: antes era melhor. Quantas vezes a gente já falou isso? Que antes era melhor? Quantas vezes a gente já disse, querido, que, vamos ver aqui, assim está bom, não há necessidade de mudança, assim está bom. Mudar para quê? Mudar para quê? Qual é a necessidade? Não é assim? Então a gente mostra um pouquinho a nossa resistência à mudança. E aí é preciso se abrir para o novo de Deus. Deus tem coisa nova para gerar na sua vida, amém, meu irmão, minha irmã? Você crê que Deus tem coisa nova para gerar no seu coração e na sua vida? E eu creio que Deus tem coisa nova. Mas você precisa deixar o novo de Deus vir sobre você. Porque se a gente só ouve a palavra, a gente percebe que precisa mudar, mas se eu não mudo, Tiago vai dizer que é semelhante a um homem que precisa olhar no espelho toda hora, né? Que tem um reflexo aqui. Então eu venho e olho para a minha imagem. E aí eu dou as costas, passo um tempo, eu preciso voltar para olhar de novo a minha imagem porque eu esqueci. Então é assim, Deus fala com você hoje, você percebe que precisa mudar, mas você não muda e você vai precisar se deparar, ser confrontado com aquela palavra de novo. E aí depois que você dá as costas, você esquece daquilo, Deus vai te lembrar novamente que você precisa mudar. Até quando? Até quando nós vamos perceber áreas da nossa vida em que a gente precisa mudar e a gente não muda? Quer ver uma coisa? Preste atenção, se o ventilador da tua casa estragar,
e você dentro de 3 dias não consertar, nem colocar num lugar estratégico para você poder consertar ele, ele vai parar dentro de um quartinho, o quartinho da bagunça da sua casa, e ele vai permanecer lá, às vezes até por anos naquele lugar. Se você ouve uma palavra de Deus para a sua vida e você não a coloca em prática, pelo menos nas próximas 72 horas, de uma maneira estratégica, buscando um hábito novo, você não vai implementar mudanças na sua vida. É preciso a gente ouvir e então, a partir daquilo que eu viver uma mudança. Nós não precisamos mais de sermões bonitos, irmãos e irmãs. Nós não precisamos mais de palavras encorajadoras o tempo todo. A gente não precisa mais disso. A gente precisa viver aquilo que a palavra de Deus diz para nós. De sermões bonitos, irmãos, nós já temos muitos sermões bonitos e impactantes. E a gente sai daqui dizendo, meu Deus, que palavra poderosa, gloriosa. Sim, bênção demais, necessária para nós. Mas o que ela de fato gerou na sua vida? Porque senão no mês seguinte você precisa de uma outra, depois você precisa de outra, depois você precisa de outra. Que o objetivo da palavra é nos edificar, nos fortalecer, nos consolar, nos exortar, gerar as mudanças necessárias. Se ela não gera uma mudança, se uma chave não vira na nossa vida, se um hábito novo não é acrescentado a nós, se tudo continua da mesma forma, é como se nós tomássemos a palavra de Deus em vão. Nós estamos ouvindo a palavra, nós não a colocamos em prática e nós precisamos de novo ir para o espelho para ver e sermos confrontados pela nossa própria imagem, que precisa de mudança na nossa vida. Paulo, ele dá uma dica tremenda de como que a gente pode implementar mudanças de maneira prática na nossa vida. Primeiro ele começa exortando aquelas 2 irmãs, né? Não sei se elas eram gêmeas, se eram cooperadoras do ministério, a gente não sabe. Mas o que a gente vê é que Cíntia e Evódia estavam vivendo um tempo de dificuldade, de conflito. Paulo começou o texto ali que a gente leu, dizendo assim, ó, eu peço a Cíntia e eu peço a Evódia que elas resolvam a situação delas. Elas não estão pensando de acordo com o reino, de acordo com a palavra. Elas estavam vivendo um conflito, estavam vivendo um tempo de divisão. E a situação era tão séria que Paulo chega para um companheiro dele, a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies. Paulo pediu até um discipulador para que pudesse ir lá e ajudar aquelas 2 mulheres a se entenderem. Então, é interessante como que Paulo começa falando de uma picuinha, que talvez fosse desnecessária para aquela igreja, para aquelas 2 irmãs, que eram cooperadoras no trabalho da igreja, que eram cooperadoras. Paulo fala da necessidade de mudança na mente. E, por último, no finalzinho do texto, ele vai dizer, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso pratiquem, e o Deus da paz será com vocês. Primeiro, aquilo que vocês aprenderam de mim, e aí a gente está falando do apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo. A dica que ele dá é pela imitação. Está dizendo, tudo que vocês viram em mim, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês receberam e aprenderam, isso vocês pratiquem. Está falando, vocês devem me imitar. Tem alguém aqui na igreja que a gente ainda não sabe que é um bom imitador, que imita os pastores nos bastidores por aí, que imita o pastor Evander nos bastidores, não é? Nos grupos de célula, aqui não tem isso não. Mas é preciso imitar. Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, o Senhor. Ser um imitador. Tudo aquilo que vocês receberam, aprenderam de mim, isso vocês me imitem, pratiquem. Está falando de uma pessoa que era referência para eles lá. Quando ele fala de aprender, ele está falando do ensino formal. Você quer viver mudanças na sua vida? Estude a palavra. Quer viver mudanças na sua vida? Se agarre à sabedoria. Quer viver mudanças na sua vida? Se aprofunde na palavra.
Porque ela vai gerar as mudanças necessárias na sua vida, no seu coração. Ela vai te dar graça e ela vai te dar condição de você viver essas mudanças. Se dedique, estude, se aprofunde. Eclesiastes e Provérbios vão falar muito a respeito de sabedoria e de conhecimento, da necessidade da gente crescer e se aprofundar na palavra de Deus. Busque a sabedoria, busque a palavra de Deus. Isso vai gerar as mudanças que você precisa. Só tem aquelas horas que Deus dá um estalo assim para você, e aquela palavra deixa de ser apenas uma palavra de conhecimento, para ela se tornar na sua vida uma palavra revelada para você, onde alguma coisa lá no seu coração vai mudar. Mas se eu não a leio, eu vou ter maior dificuldade de viver as mudanças práticas da minha vida. Quando eu leio a palavra, eu estou me expondo à ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. E Ele vai gerando as mudanças no meu coração. É Ele quem vai gerando as mudanças na minha mente. É Ele quem vai gerando as mudanças na minha vida, na maneira como eu reajo. Como que você reage diante das tribulações? Como que você reage diante de uma ofensa? Como que você reage diante de uma crise? Como que a gente se comporta? É pela palavra que a gente vai viver dias de mudança e de transformação, conhecendo a palavra. Presta atenção, houve um homem no Antigo Testamento que ouvia a palavra, conhecia Deus, mas não obedecia. Nós corremos o risco, irmãos, quando nós lemos a palavra, mas não deixamos o Espírito trabalhar e gerar as mudanças necessárias na minha vida, e eu não tomo atitude de mudança, eu me torno rebelde. Tem algum rebelde aqui? Não, nós não somos rebeldes. Nós somos do Senhor. Temos um coração aberto, ensinável para receber de Deus. Mas Saul tinha uma referência na vida dele, que era Samuel. Conhecia a palavra, começou o ministério de uma maneira muito abençoadora, mas ele se perde. Ele se perde porque tudo aquilo que Samuel passava para ele como orientação, ele não vivia. Ele queria viver a vontade dele. Ele queria viver o querer dele. Aquilo que ele achava, aquilo que ele pensava. E isso fez dele um rebelde na presença do Senhor. Até quando, irmãos, a gente vai viver a nossa vontade ou a vontade do Senhor, daquilo que o Senhor deseja e quer para nós, para a nossa vida? Porque se eu conheço a verdade do Senhor e eu não vivo, eu estou me tornando um rebelde. Eu estou permanecendo no erro e eu quero ficar no erro. Paulo fala de tudo aquilo que vocês receberam de mim. Sabe essa coisa do receberam de mim? Não está falando do aprendizado formal. Ele está falando da caminhada, né? Aquilo que vocês receberam de mim. Jesus trabalhou muito isso. Ele ia caminhando com os discípulos e ali ele ia ensinando por meio de parábolas, por meio de atitudes, aquilo que vocês receberam de mim. Isso vocês devem praticar. Você tem recebido de quem? Quem é referência na sua vida? Quem é um discipulador na sua vida? E aí são duas coisas importantes, né? Eu já citei elas aqui, mas só frisando. Primeiro, você precisa ter um coração aberto, ensinável, para Deus ministrar, para Deus trabalhar no teu coração e na tua vida. Se você acha que já sabe tudo, vai ser difícil implementar as mudanças na sua vida. E segundo, a gente precisa de um líder, a gente precisa de uma referência, a gente precisa de um discipulador, a gente precisa de alguém para quem olhar, caminhar junto, caminhar do lado, comer sal, um quilinho de sal ali junto, sugue as pessoas. Se você percebe um homem, uma mulher de Deus que pode acrescentar muito na sua vida, colhe do lado dele. Marca um cafezinho com ele. Caminha junto, anda junto, você vai crescer. Sabe uma coisa que é importante, que é interessante para nós? Não ande do lado de pessoas que apoiam tudo que você faz, inclusive seus erros e seus pecados. Não ande do lado de pessoas que passam a mão na sua cabeça o tempo todo e não corrigem você quando é necessário. A gente precisa andar do lado das pessoas que nos estimulam, mas que também nos falam, nos apontam os nossos erros e as nossas dificuldades. Eu preciso ter o coração aberto para viver isso, para viver o confronto. Quando você é confrontado por alguém, qual é a tua reação?
A sua reação é aquela de humildade, de receber o confronto e viver uma mudança? Ou você reage de maneira forte contra o confronto? Quem é você para dizer isso para mim? Quando eu digo isso, quem é você para dizer isso para mim? Que moral que você tem para dizer isso para mim? Eu estou rejeitando o confronto na minha vida. E aí a mudança que Deus poderia aplicar e gerar sobre o meu coração, eu ainda vou tardá-la ainda mais. Paulo fala para os irmãos de Filipenses, aquilo que vocês ouviram e viram em mim, isso vocês devem praticar. Está falando de caráter. Paulo está dizendo assim, olha, imitem o meu caráter. Sejam como eu sou. Olhem os meus atos, olhem a minha vida, examinem a minha vida. E assim como eu sou, sejam vocês também. Ele está dizendo, né? Deixe com que Cristo forge o caráter de vocês. Deixe com que Cristo forme o caráter de vocês. Deixe com que Cristo venha e ministre sobre a vida. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Mas eu preciso buscar a perfeição a cada dia. A igreja não é um lugar de pessoas isentas de erro, mas eu preciso melhorar a cada dia. A igreja ela ainda continua sendo instrumento de Deus para gerar vida e transformação na vida das pessoas. A igreja continua sendo um lugar de credibilidade. E a igreja sou eu e é você. A igreja somos nós. Então eu preciso deixar o Espírito de Deus gerar mudanças na minha vida e no meu coração. A terra do meu coração, ela precisa ser uma terra apta para receber a semente e frutificar. Como é o seu coração? A gente precisa pensar um pouquinho na parábola da semente. Uma das sementes, ela caiu à beira do caminho, e vieram os passarinhos e a comeram. Esses são aqueles que não se permitem viver nenhum tipo de mudança. Toda palavra que é ministrada sobre eles não dá crédito. Satanás vem, rouba aquela palavra e leva para muito longe. Então eu não me deixo ser transformado pela palavra. Eu não quero mudar. Então eu sou desse jeito, eu vou permanecer desse jeito, assim tá bom, eu já estou salvo. Vocês conhecem o cristão 3S? 3S, não? Salvo, sentado e satisfeito. Eu já estou salvo, estou sentadinho na igreja, está tudo bem, estou satisfeito, deixa eu assim mesmo. O bispo Mano começou a viver uma história tremenda na vida dele, a partir do dia em que ele começou a questionar Deus a respeito do seu ministério, que não era um ministério frutífero. E aí um dia, num congresso, num seminário, ele teve uma visão onde Deus abriu para ele assim uma multidão de pessoas. E Deus falou com o bispo Mano assim, ó, isso é o que eu tenho para você. Esse é o lugar que eu tenho para a sua vida. Isso é o que eu quero que você viva. E ele falou, mas Senhor, eu não estou vivendo. Então deixa eu gerar as mudanças necessárias na sua vida. Deixa eu ser seu parceiro, que você vai viver tudo que eu tenho para você. E ele foi uma das maiores referências em termos de igreja, crescimento de igreja aqui no nosso Brasil, no nosso país. Sabe, o que eu não quero é que eu e você, quando a gente chegar lá na glória, Deus falar assim, ó, eu tenho tudo isso, eu tinha tudo isso aqui para você viver, mas você só viveu 10%. Eu tinha a tua família para ser alcançada através de você. Eu tinha os teus colegas de trabalho para serem alcançados através de você. Eu tinha esses milagres para realizar através da sua vida. Eu tinha esse nível de mudança para você. Eu tinha isso aqui, ó, é algo sobrenatural que eu queria realizar na sua vida. Mas você caminhou até aqui. Você não será condenado por isso. Entra no reino do teu Senhor. Mas eu tinha muito mais para você viver e experimentar. É preciso, irmãos, a gente querer viver aquilo que Deus tem para nós, para a gente viver todo o propósito de Deus na face da terra. Ainda que eu seja uma semente que tenha caído entre os pedregais, entre o solo rochoso, ainda que eu seja uma semente que tenha caído entre os espinhos, Deus é poderoso. Se eu desejar tirar toda a pedra do meu coração
para que a semente frutifique e germine para a glória de Deus, né? Germine e frutifique para a glória de Deus, né? Ainda que você seja uma sementinha no meio dos espinhos, está tendo uma dificuldade enorme para crescer, para avançar, mas Deus é poderoso para tirar todo espinho, para você poder crescer de maneira saudável na presença do Senhor. Se você é uma terra boa e ampla, sem espinhos, sem pedras, sem solo rochoso, glória a Deus, você vai avançar muito para a honra e glória do Senhor. Então, independente de onde a semente cair, Deus é poderoso para fazê-la germinar. Agora, ela só não vai germinar se ela cair à beira do caminho, porque eu fechei o meu coração e eu não desejo que Deus realize as mudanças na minha vida, então eu estou com o meu coração fechado e eu não quero viver isso. Então que hoje, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, trabalhe no seu coração. Que hoje o Senhor, pelo seu Espírito Santo, trabalhe na sua vida de uma maneira poderosa. E você diga para o Senhor assim: Senhor, aqui está o meu coração está aberto para viver as mudanças que o Senhor tem para mim. E eu quero praticar essas mudanças, Senhor. Eu quero praticar aquilo que a Tua palavra está me dizendo. Eu quero viver, Senhor, um novo tempo. E Deus vai gerar um novo tempo para você. Então comece a viver isso hoje. Comece a aplicar isso hoje na sua vida. De que maneira, pastor, que eu começo a viver isso hoje? Então, primeiro ponto, eu preciso me deixar ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Amém? Busque o Senhor, busque o Espírito de Deus. Fale com Deus: Deus, gere as mudanças na minha vida. E Deus vai gerar as mudanças na sua vida pelo Espírito Santo. Ele vai te mostrar. Ele vai fazer você ouvir a voz dele. Mas quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Amém? A gente pode fazer esse pacto. Deus vai falar com você. Quando Ele te falar, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, que Deus vai ministrar mudança na sua vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a palavra. Leia a palavra. A palavra é água. A palavra é água. A palavra é água. Quando a gente lê lá Jesus falando com Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E a gente coloca aquela água ali como um batismo. Tudo bem, pode até ser. Mas Pedro diz que a água é a palavra. A água é a palavra. Então deixa a água de Deus, olha, lavar você, purificar você, transformar você. A palavra vai gerar mudança na sua vida. Palavra é semente transformadora. Quanto mais eu ler da palavra, mais ela vai gerar mudança na minha vida. Mais ela vai gerar mudanças nos meus hábitos, nas minhas atitudes. Ela vai gerar. Mas eu preciso deixar ela queimar no meu coração. Eu preciso deixar ela entrar no meu coração, no meu íntimo, na minha vida. E então eu vou viver uma mudança extraordinária. E eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Amém? Você já mudou muita coisa. Deus já mudou muita coisa na sua vida, só que a obra dele ainda não terminou. A obra do Espírito ainda não terminou. Tem coisas aí que Deus precisa mudar. Leia a palavra e o Espírito vai se encarregar de gerar as mudanças necessárias na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha pessoas referenciais. Pessoas nos ajudam demais. Porque tem coisas que eu dou um rolê em Deus. Sabe como é que é? Deus, semana que vem eu começo esse negócio. E a gente não começa. Aí na outra semana, Deus, semana que vem eu começo esse negócio. E a gente nunca presta conta. Mas se a gente tem uma pessoa, e a gente chega para ela e diz assim: olha, eu preciso viver essa mudança na minha vida. Você me ajuda? Ajudo você. Aí semana que vem eu estou falando com você. E aí, meu irmão, gerou mudança? Como é que está a sua vida? Como é que está a tua caminhada? O que você anda fazendo? Como é que estão as coisas? O problema é que às vezes a gente tem dificuldade de abrir a nossa vida e de abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer e realizar. Chegou o tempo da mudança, amém, querido? Está na hora da mudança. Sabe qual era o problema de Paulo aos Coríntios? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, deu 9 horas ali, 9:03, 4. Sabe qual foi o problema da igreja de Coríntios para Paulo? Paulo tinha uma igreja em Coríntios assim muito avivada. Era fogo puro.
Era sapato de fogo, canela de fogo, joelho de fogo, cabelo de fogo. Tudo que vocês falam aí que era de fogo, né? Porque aqui tem tudo isso. Aqui tem o irmão canela de fogo, aqui tem a irmã sapatinho de fogo, que eu ouvi hoje lá no grupo. Aqui tem o irmão que é cabelo de fogo, até cabelo, irmã cabelo de fogo tem aqui nesse negócio, né? Está todo mundo de fogo. E aí a igreja de Corinto era uma igreja assim. Mas a igreja de Corinto tinha um problema de caráter muito sério. Que ela não conseguia viver os valores do Evangelho. E naquele tempo lá na igreja de Corinto, que não é muito diferente dos dias de hoje, era problema entre irmãos. Era irmão levando outros irmãos à justiça. Era irmão brigando com o irmão. Era crente que adorava o templo do Senhor, mas depois ia para a feitiçaria, para a macumbaria. Era crente que só o sangue do Cordeiro de Deus. Até relações sexuais ilícitas tinha, porque o filho tinha relacionamento sexual com a madrasta. Assim era a igreja de Coríntios, tinha muitos problemas ali. Mas era uma igreja onde a manifestação dos dons era muito grande, mas o caráter não tinha sido transformado. Chegou o tempo da mudança, onde a manifestação dos dons virá acompanhado de um caráter transformado para a glória de Deus. Amém? Forjado na palavra. E qual foi uma das palavras mais fortes de Paulo naqueles dias? Ele falou assim: eu não tenho condições de dar alimento sólido para vocês. Eu só posso dar leite, eu não posso dar alimento sólido. Porque vocês ainda não estão preparados para receber um alimento sólido. Da mesma maneira que Jesus falou aos discípulos, o que eu tenho para dizer para vocês, vocês ainda não estão preparados. Por isso eu só posso dizer parte. Irmãos, nós precisamos trabalhar o nosso coração e a nossa vida para que aquilo que Deus quer fazer, revelar, mostrar a nós, a gente esteja preparado. Você está entendendo? Você está aqui junto comigo? Nós queremos uma igreja cheia de Deus, de avivamento, de poder de Deus, de unção de Deus, onde haja manifestação dos frutos do Espírito, mas onde haja também mudança de vida, onde haja mudança de caráter, onde haja uma atitude diferente, onde a gente não fique mais apenas ouvindo sermões, mas todas as vezes que a gente ouvir um sermão, uma palavra liberada de Deus para nós, a gente vai sair daqui carregando, né, algo cheio para encher o nosso coração e viver algo diferente na presença do Senhor. Viver algo novo na presença do Senhor. Eu creio que Deus tem vinho novo para derramar sobre você. Vinho novo do Espírito de Deus sobre você. Deus está preparando os odres somos nós. O odre é o recipiente que recebe o vinho novo. Ele tem vinho novo para você, vinho novo para a sua vida. Ele tem um novo tempo para você, mas o odre precisa ser preparado e restaurado. Eu preciso lançar aquilo que é velho na minha vida, para eu poder viver o novo de Deus. E hoje Deus tem odre novo para você, para Ele derramar o vinho novo na sua vida. Querido, atente para esse dia, marca aí na tua Bíblia, faça como você quiser, mas eu creio que daqui a algum tempo o Espírito vai te levar a se deparar de novo com esse versículo. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês viram e ouviram de mim, isso praticar. E você vai lembrar das mudanças que Deus já operou, já realizou na tua vida. Hoje vai ser um dia de entrega. Hoje vai ser um dia de entrega aqui no altar do Senhor. Eu vou entregar o velho homem, eu vou entregar os velhos hábitos, eu vou entregar a velha prática, eu vou entregar o meu caráter, eu vou entregar o meu coração, eu vou entregar tudo no altar do Senhor, na certeza de que Deus vai trazer coisa nova para eu viver. Na certeza de que Deus vai trazer algo novo para eu experimentar na presença dEle. E Ele é poderoso. Tem hora que eu fico cheio, meu irmão, você sabe. Mas quando eu digo que eu fico cheio, assim, não estou dizendo de cheio do Espírito, não. Tem hora que eu fico cheio de viver as mesmas coisas. Eu não sei se você aceita viver sempre as mesmas coisas. Eu não aceito, eu não quero. Eu não quero viver sempre as mesmas coisas. Eu não quero contar sempre os mesmos testemunhos. Eu não quero dizer sempre das mesmas experiências. Eu sei que Deus tem coisa nova. E Ele é o Deus que faz tudo novo na nossa vida. E Ele vai fazer coisa nova na tua vida.
Vai ser uma nova atitude, vai ser uma nova prática, vai ser um novo testemunho. Se hoje, meu irmão, quando você passa na rua, as pessoas ainda olham para você de uma maneira discriminatória, eu creio que vai chegar o tempo que vão olhar para você e falar assim: olha como Deus mudou a vida daquele homem, olha como Deus mudou a vida daquela mulher. Lá vai um novo homem, lá vai uma nova mulher na presença do Senhor. Olha como Deus é poderoso, se mudou a vida dele, se mudou a vida dela, pode mudar a minha vida. Você vai ser uma inspiração para outros. Você vai ser uma referência para outros. Vai ter pessoas que vão se aproximar de você para dizer assim: meu irmão, eu quero caminhar contigo, eu posso, porque eu quero viver as coisas que você está vivendo. Eu quero entender o que você está passando. Eu quero, meu irmão, minha irmã, aprender com você, receber de você, porque o que eu tenho visto e ouvido na sua vida é coisa de Deus, e eu quero viver as coisas de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar o odre velho aqui no altar, e eu quero receber um odre novo. Se você quer deixar as coisas velhas para viver algo novo na sua vida, sai do seu lugar, vem para cá, nós vamos orar ao Senhor. E Deus é poderoso para gerar mudança, transformação na nossa vida, no nosso coração. O velho homem vai ficar aqui hoje. O velho homem vai ficar aqui hoje. O velho homem vai ficar aqui no altar. Um novo homem, uma nova mulher vai surgir. O Senhor fala pelo seu Espírito para nós assim: as coisas velhas estão ficando para trás, e eis que eu estou fazendo coisa nova. As coisas velhas estão ficando para trás, e eu estou fazendo algo novo. Eu estou realizando algo novo. Eu quero viver mudanças na minha vida. Eu quero viver mudanças de maneira prática na minha vida. Então vem, vamos louvar o Senhor. E a gente vai começar a orar por você. Os intercessores orem, os intercessores clamem ao Senhor. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Clame ao Senhor, fale Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Peça para Deus gerar essa mudança. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor Deus. Queremos, ó Deus querido, receber um odre novo na nossa vida. Odre novo que nos dará condições, ó Deus, de receber o vinho novo do Teu Espírito em nós. Senhor, Teu Evangelho é transformador.
O Evangelho é transformador, o Evangelho nos alcançou, o Evangelho tem mudado a nossa vida, o Evangelho tem mudado a nossa história. Deus, nós não queremos permanecer com o odre velho, nós não amamos o odre velho, nós não vamos nos apegar ao odre velho, nós não vamos nos apegar a uma velha vida, nós não vamos nos apegar a hábitos, ó Deus querido, hábitos opressores, hábitos destruidores, hábitos limitadores na nossa vida. Senhor, nós não queremos viver um tempo de resistência, nós não queremos viver um tempo de rebeldia na nossa vida, mas nós nos liberamos, Senhor, para viver algo novo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor, porque na força do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, nós queremos aprender, nós queremos receber, nós vamos ouvir, nós vamos ver, nós vamos viver. Nós queremos ser Seus imitadores, Senhor Jesus. Nós queremos Te imitar, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, nós não queremos, ó Deus, morrer sem crescer, envelhecer sem mudar. Nós queremos um tempo de mudança prática e efetiva na nossa vida, deixando o Teu Espírito ministrar sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito do Senhor. Vem, Espírito renovador, vem sobre nós. Vem sobre nós, porque o Senhor é poderoso para tirar, ó Deus, as rochas das pedras do coração. Tu és poderoso para retirar os espinhos da nossa vida. Tu és poderoso, Senhor, para nos fazer acolher a Tua palavra. Tu és poderoso, Espírito Santo, para ministrar algo novo em nós, para nos dar graça e força, Senhor. Com a Tua ajuda, nós vamos romper com o passado, nós vamos romper com os velhos hábitos, nós vamos romper com as velhas atitudes. Senhor Deus, nós Te pedimos que o Teu Espírito forge o nosso caráter, que o Teu Espírito toque em nosso caráter. Nós queremos ter o nosso caráter transformado por Ti, Jesus. Muda, Senhor Deus, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Muda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Gera as mudanças necessárias. Pai, nos confronta pela Tua palavra. Venha a palavra de Deus sobre nós. Venham os rios purificadores da água viva. Venha, Senhor Deus, as águas da Tua palavra sobre nós. Vem nos encharcar com a Tua palavra. Vem nos banhar com a Tua palavra. Vem nos lavar com a Tua palavra, para viver um tempo novo, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de referenciais nesse tempo. Nós precisamos de modelos nesse tempo, Senhor. Nos dê referenciais, nos dê líderes abençoadores. Nós queremos viver o que eles têm vivido, nós queremos aprender com eles. Nos dê, Senhor, a humildade para a gente caminhar ao lado de alguém e ter a nossa vida ajudada e transformada por Ti, Jesus. Senhor, nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que a gente tem ouvido, recebido, Deus, nesse lugar. Hoje, Senhor, novos hábitos surjam. Hoje, Senhor, uma nova atitude surja, Deus, a partir de nós, a partir, ó Deus querido, da Tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nós queremos romper, nós queremos e precisamos romper com tudo aquilo que não agrada o Senhor. Deus, Tu disseste ao Teu filho apóstolo Paulo: se eu sei fazer o bem, eu não faço, eu estou cometendo pecado. Nós não queremos cometer pecados, nós queremos praticar o bem, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, gera isso na nossa vida. Muda a nossa história, muda o nosso rumo. Muda, Senhor, nos dê atitudes de mudança, nos dê força na mudança. Nos dê, ó Deus querido, graça em nome do Senhor. E as mudanças, ó Deus querido, nós queremos começá-las a viver hoje, agora, nesse tempo, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, nos ajude a mudar a nossa maneira de comprar,
Nos ajude a mudar a nossa maneira, Senhor, de lidar com o dinheiro. Nos ajude a mudar a nossa maneira, Senhor, de tratar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Nos ajude, ó Deus querido, a mudar a maneira como a gente reage diante dos problemas, das dificuldades. Muda o nosso relacionamento contigo, não um relacionamento frio, superficial, mas antes, ó Deus querido, um relacionamento fervoroso diante do Senhor. Queremos ser uma igreja avivada, cheia do Teu poder e da Tua glória, mas também uma igreja que vive mudanças dia após dia, que não se prende a uma estrutura, que não se prende a um velho conceito, que não se prende a paradigmas ultrapassados, mas que é movida pelo Espírito do Senhor. Nós oramos, Deus, entendendo que o Teu Espírito está realizando isso, está fazendo isso, hoje, agora, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor Jesus. Ele quer fazer uma parceria contigo de mudança e de transformação. Permaneça aqui no altar um pouquinho. Você que quer viver uma mudança extraordinária, a primeira coisa que é preciso na sua vida é se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo para a mudança, é o mais importante de todos eles. Se eu deixo Jesus entrar na minha vida, as situações começam a ser mudadas e transformadas. Se eu continuo com o meu coração fechado, Deus não tem condições de operar os milagres que Ele quer operar na nossa vida. Tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Cristo? Hoje, se você quer declarar Jesus como Senhor e Salvador, tem alguém? Se tiver alguém aqui no meio, levante a sua mão assim e diga: eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus.